Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou aqui com quem? Com Caio Mirabelli. Toda semana, 2 programas com muito conteúdo, porque ele tem muito conhecimento. Ele é o novo que está chegando e esse novo está trazendo inovações sem aquela verborréia repetitiva, né? Que a gente vê aí nas religiões. Então, o Caio, ele tem todo um conceito comigo, por quê? Porque ele é uma pessoa que ele estuda muito, ele sabe muito e, acima de tudo, ele age como ele sabe. Isso que é legal. Coerência e lógica é o forte do nosso programa aqui, né, Caio? Tudo bem com você, Caio? Bem-vindos ao Hangout com Caio Mirabelli, né, Caio? Boa noite, Cris. Sempre é um prazer ser entrevistado por você. Boa noite aos telespectadores. Sempre gosto de falar um pouquinho de mim no começo, porque muitas pessoas ainda não me conhecem. Meu nome é Caio Mirabelli, tenho 28 anos, sou advogado, conscienciólogo, professor, palestrante, blogueiro, youtuber, escritor. Estou aqui à disposição da amiga Cris e dos telespectadores para discutirmos o tema de hoje. Bom, Caio, hoje, assim que eu coloquei o tema no meu Facebook, eu tive mais de 200 perguntas no meu e-mail sobre o tema. Infelizmente, eu quero deixar claro aos nossos internautas, né, que não dá para fazer 200 perguntas em meia hora sobre o tema, né, que o tema hoje vai ser muito interessante. Pessoal, o tema é o seguinte: como saber se você é um extraterrestre encarnado aqui na Terra? Porque as pessoas falam, eu sou um ET, eu vim não sei de onde, eu tenho essa percepção. Então, hoje a gente vai tirar essas dúvidas com o Caio, porque, como conscienciólogo, escritor, ele sabe muito desses assuntos. Bom, Caio, a pergunta é o seguinte: essa pergunta, primeiramente, é minha mesmo. Qual é a sinalética de que uma pessoa é a reencarnação de um ser de outro planeta aqui na Terra? Então vamos lá. O universo contém extraterrestres e alienígenas. Para quem não sabe, o extraterrestre é uma raça humanoide igual a gente, um ser humano que vive em outro planeta, em outras constelações e outras galáxias. E você tem os alienígenas, que é uma outra raça, uma outra espécie de ser vivo, que também vive fora do planeta Terra, em outros planetas, e outras constelações e outras galáxias. Então a pergunta é: como identificar se aqui na Terra existe uma reencarnação de um extraterrestre ou um alienígena? Simples. Nós temos milhões, bilhões, trilhões, zilhões de extraterrestres e alienígenas. E nós temos também extraterrestres evoluídos e extraterrestres atrasados, alienígenas evoluídos e alienígenas atrasados. Okay. Então, para facilitar o processo, como é que você identifica se um deles está aqui na Terra reencarnado como ser humano, como humanoide? Você tem que observar se essa pessoa tem potencialidades anímicas diferenciadas. Ou seja, a minoria tem essas habilidades, essas potencialidades, e a maioria não. Então, eu vou dar um exemplo. Se você conhece uma pessoa que tem uma telepatia fantástica, uma pessoa que tem uma intuição fora do comum, e também tem potencialidades que se materializam no físico. Então, você tem pessoas que conseguem fazer a esterilização de energias com facilidade no ambiente. Uma pessoa que consegue curar as outras. Uma pessoa que consegue volitar. Uma pessoa que consegue exteriorizar a potencialidade da invisibilidade. A pessoa que consegue exteriorizar a ectoplasmia com facilidade. Então, são pequenos sinais que apontam que aquela pessoa pode sim ser uma reencarnação de um extraterrestre evoluído ou de um alienígena evoluído. Ok. Mas nós vamos falar dos dois, dos não evoluídos também, viu, Caio? Porque tem perguntas aqui. O Marcos Rezende, né, aí do Rio de Janeiro, ele diz o seguinte: qual seria o motivo dos alienígenas ou extraterrestres reencarnarem em nosso planeta? Mil e um motivos. Mas vamos lá. Quando o extraterrestre ou alienígena é muito evoluído, ele reencarna no planeta Terra para ascender a evolução da humanidade, contribuir para o desenvolvimento evolutivo da humanidade
ou contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico da humanidade. Quando o extraterrestre ou alienígena é um nível evolutivo muito baixo, muito inferior, que tem muita necessidade de evoluir, ele reencarna no planeta Terra também para aprender a evoluir, para poder se desenvolver e acelerar a sua evolução consciencial. Então, cada caso é um caso. Extraterrestre alienígena evoluído reencarna no planeta Terra para evoluir a humanidade. E os extraterrestres alienígenas não evoluídos reencarnam aqui para evoluir. Ok, ótimo. Bom, a Roseli Barros, né, de Minas Gerais. Uai, Minas Gerais, um beijo aí para vocês, viu? Ó, como saber nossa origem cósmica? Como que a gente pode saber a nossa origem cósmica? Ela diz assim, ela me fez essa pergunta porque muitas pessoas falam, eu sou de Vênus, eu sou um felino, eu sou um zeta. Como que a pessoa pode saber que ela é da localidade aí? Tem como, Caio? Excelente pergunta. Tem como. A pessoa precisa iniciar, não é para amanhã nem para hoje, é para ontem, o seu processo de autoconhecimento. Ela precisa estudar a si mesma. E quais são as ferramentas que possibilitam o desenvolvimento do processo de autoconhecimento? Ela pode fazer uma projeção consciencial, ou seja, sair do corpo para estudar as suas vivências no intrafísico ou no extrafísico. Ela tem que sair do corpo para se relacionar com outras consciências que vão fazer ela se autoconhecer. Uma outra forma de desenvolver o processo de autoconhecimento, retrocognição, regressão de vidas passadas. Quando ela promove a retrocognição, ela passa a lembrar suas vidas passadas e aí aumenta a probabilidade dela lembrar alguma existência dela como extraterrestre ou como alienígena. Então, são dois exemplos, duas ferramentas evolutivas que eu dei aqui, projeção consciencial e retrocognição, que vão desenvolver o seu processo de autoconhecimento e vão te revelar tudo, inclusive isso. Olha, o Milton Gregório, né, do Maranhão, ele está perguntando assim: como saber se esses que estão reencarnados são positivos ou negativos? Qual o sinal? Simples, simples, simples. Veja o caráter dele. O que ele pensa, o que ele sente, quais são os atos que ele produz durante o dia, qual é o histórico dele aqui neste planeta. Ele praticou muita assistência? É cosmoético? Ele praticou muitos crimes? Como é a vida dele? É assim que você descobre qual o caráter dele. Agora, quando você adquire e desenvolve a potencialidade da intuição ou da sensibilidade energética, você sabe discernir, identificar se esse alienígena reencarnado é uma pessoa boa ou ruim. Você também consegue diagnosticar isso pelo estudo e leitura das energias. Então é isso. Avaliar o caráter daquela pessoa e ler as energias dela. Ok. A Silvana, né, do Mato Grosso do Sul. Ô, Mato Grosso, entrando aqui em contato com a gente também, que beleza. Ela pergunta assim, qual o sinal que a pessoa sente, o que a pessoa sente, o que ela sentiria se ela fosse um alienígena? Qual o sentimento que a pessoa tem? De alegria, de tristeza? Esse assunto é fácil ser respondido e é tão fácil que eu até costumo brincar, né? Imagina só, você, um extraterrestre, um alienígena muito avançado, muito evoluído, 1000 potencialidades, aí você é obrigado a parar de reencarnar nesse planeta avançado que te promoveu o seu crescimento para você reencarnar nesse planeta aqui confuso, complicado como o nosso. Imagina só, essa pessoa que agora é uma consciência intrafísica humanoide vai se sentir péssimo, vai se estressar o dia inteiro porque tem muito trabalho para se fazer, tem muita assistência para praticar. Então, essa pessoa vai ficar feliz porque está evoluindo, mas não vai ficar tão feliz porque é muito aborrecimento em cima dela. Agora, quando é um extraterrestre alienígena que vivia no planeta mais atrasado que o nosso e conseguiu a bênção de reencarnar aqui, ele vai ficar feliz, porque onde ele vivia era o inferno e agora ele está numa coisa similar ao bom. Então ele vai ficar feliz, vai ficar alegre, vai ficar contente.
Esse é o sinal, né? Que a pessoa sente. Ou Sim. desplugue, ou vai sentir que está em casa, mais ou menos isso. Deixa eu só botar a cereja no bolo agora. O É, que, que o Siddhartha Gautama, o grande Buda, falava? Que a ignorância é boa. Porque quando você passa a ter conhecimento, você não fica tão feliz, não, porque você vê o mundo como é. Então você imagina, esses seres evoluídos reencarnar nesse planeta aqui complicado. Não vai ser tão legal, né? é verdade. Dá um certo desencantamento, né? E você vê tantas coisas tão anticosmoéticas, né? Eu acho que deve ser isso, né? Bem, Caio, uma pergunta de Salvador, da Rosana Dias. Salvador, um beijo, eu moro em Salvador, adorei Salvador, maravilhoso aí. A Rosana diz o seguinte: é verdade, Caio, que o planeta Terra recebe seres de diversas estrelas? Eu tenho dúvidas a respeito disso, porque muita gente chega para mim aqui na Bahia e diz o seguinte: eu sou de Sírios, eu sou de Vênus, como acreditar nisso? Vamos lá. O nosso planeta, ele recebe zilhões, incontáveis formas de vida todo dia, o tempo todo, há milênios. E sempre será assim. Então, ele recebe vidas aqui intrafísicas, que possuem 4 corpos, igual a gente: o corpo mental, o emocional, o energético e o corpo físico. E recebe também visitas de consciências extrafísicas, que só possuem 2 corpos, o mental e o emocional. Dentro das consciências intrafísicas e das consciências extrafísicas, existem incontáveis formas de vida, extraterrestre e alienígena. E esse povo todo vem para cá. Esse povo todo visita aqui. Uns para promover assistência e evolução, outros para promoverem o caos e a destruição. Entendi. Olha, é muito sério. Então, pessoal, nem tudo que é alienígena ou ET é bonzinho. Vamos também pensar que tem muitas consciências aí em desenvolvimento, né? Assim como nós estamos, que tem seus traços fracos e fortes, né, Caio? Não é isso? Bom, olha, o Micael do Piauí, eu peguei um de cada estado aqui, porque foram tantas perguntas sobre esse assunto, que eu acho que o pessoal se interessou bastante, viu, Caio? O Micael do Piauí, ele pergunta o seguinte: qual o motivo de reencarnar aqui e não no planeta de origem deles? Qual o motivo deles irem para a Terra e não reencarnar lá mesmo? Você tem as missões especiais. Essa consciência que durante 5.000 existências foi um alienígena. Se desenvolveu, evoluiu no seu planeta de origem. E aí ele recebe a missão do extrafísico de reencarnar no planeta Terra. Uhum. Ele reencarna aqui para promover a evolução da humanidade, desenvolvimento da humanidade. Você tem também outros casos, tá? Você tem casos de extraterrestres ou alienígenas que viviam numa civilização avançada, evolutivamente falando, tecnologicamente falando, cientificamente falando, mas não acompanharam o grau evolutivo desse planeta e ainda estavam atrapalhando o desenvolvimento desse planeta. Assim que eles dessomarem, assim que eles morrerem, eles vão reencarnar no planeta Terra para aprender a evoluir, porque o nível evolutivo dos humanoides do planeta Terra seria similar ao nível evolutivo desses indivíduos específicos. Então aqui eles vão evoluir e, se merecerem, um dia voltarão a reencarnar naquele planeta de origem deles, porque eles terão condições de acompanhar o alto nível evolutivo deles. Então, assim, cada caso é um caso. Claro, é isso mesmo. Bem, Caio, eu tenho um monte de perguntas assim. Marília, perdão, Marília Alves, de Santa Catarina. Olha a Santa Catarina também entrando em contato aqui com a gente. Qual a missão dos seres estelares que aqui estão nesse momento? Existem 2 missões dos seres estelares do bem, da cosmoética, que são o grupo do bem evoluído. Qual é a missão deles aqui? Eles têm 2 missões específicas e tem milhões de missões não específicas. Vou falar só as específicas. A primeira, exteriorizar energias conscienciais positivas para limpar o campo energético da humanidade e
nessas energias que eles externam para a gente, eles externam informações de amor, caridade, assistência. Então, as energias que eles exteriorizam dia e noite, noite e dia, para a humanidade, servem para limpar as energias da humanidade, desbloquear os chakras e desenvolver os chakras da humanidade, e também dar insights, orientações positivas para o avanço evolutivo da humanidade. E tem uma outra missão deles também. Alguns se infiltram no planeta Terra, adquirem um soma similar ao humanoide nosso, para diretamente, cara a cara, praticar assistências em setores da sociedade, da humanidade. Então, você tem agentes estelares infiltrados nas Forças Armadas, para desenvolver a tecnologia bélica de forma controlada, para que ela não seja utilizada pelas forças do mal. Você tem seres estelares infiltrados na medicina, para promover especialização dos médicos nas assistências da medicina. Você tem agentes estelares infiltrados na biomedicina, para produzir medicamentos e remédios que possam curar novas doenças que aí estão surgindo. Então, você tem várias atuações específicas, que eu listei duas aqui, desses seres estelares, que é exteriorização de energia diretamente para a humanidade e também assistência física, pessoal, cara a cara com a humanidade. Ok, ó, legal, hein? A Miriam, de Olambra, né? Olambra, São Paulo, pessoal. Oi, Miriam. Bem, vai lá, sua pergunta. Caio, quando esses seres morrerem aqui na Terra, eles nascerão junto da sua família estelar ou ainda ficarão por aqui? Calma, calma, porque o assunto é complexo e a gente não pode generalizar. Cada indivíduo é um indivíduo, cada indivíduo tem um processo específico, tá? Então vamos lá. Você tem um alienígena que morreu no seu planeta de origem, reencarnou na Terra e morreu na Terra como um ser humano. Aonde ele foi reencarnar? Depende muito. Ele pode reencarnar na Terra de novo, se não aprendeu nada. Ele pode reencarnar no planeta de origem dele, se ele for merecedor, tiver capacidade para viver lá. Ele pode reencarnar em outro planeta para praticar uma assistência lá ou aprender alguma coisa lá. Então, cada caso é um caso, não tem como a gente generalizar. Tem uma pergunta interessante, bastante interessante, como todas, viu, Caio? O pessoal interagiu bastante. O Gilberto Moraes, do Rio Grande do Sul, ele diz assim: Caio, às vezes eu sinto que não sou daqui. Eu sinto uma saudade de não sei o quê, e fico olhando para o céu e eu sinto um certo vazio existencial. Será que eu seria um ser encarnado, um ser de fora encarnado aqui na Terra? O Gilberto Moraes do Sul que está te perguntando isso. Depende. Você pode ter sido um extraterrestre ou alienígena que reencarnou aqui. Como você pode ter sido uma consciência que viveu milênios, milhões de anos na dimensão espiritual, que nós chamamos de dimensão extrafísica, e lá você cultivou amizades, produziu experiências, cultivou famílias, e você chegou o momento de reencarnar aqui no planeta Terra e ficar distante dessa família. Realmente bate saudade. Eu tenho uma amiga muito íntima, muito amiga minha, que ela tem um neto. E esse neto dela, no começo, ele chorava muito sempre que ele ia dormir. E ela começou a investigar o porquê do choro dele, qual a causa do choro dele. Ela descobriu, ela também é intuitiva, ela também é médium, ela descobriu que era saudade dos amigos dele do extrafísico. Como é que ela descobriu isso? Porque ela, um belo dia, soube que ele estava chorando, se projetou, saiu do seu corpo e foi estudar as energias dele. E quando ele ia chorando, ele ia exteriorizando energia de choro, aquelas energias negativas, de tristeza. E ela começou a ler as informações que vinham dali. Foi ali que ela pescou. Ela descobriu que era saudade dos amigos espirituais dele, da dimensão extrafísica dele. Olha que interessante. Né? Cada caso é um caso. Claro, cada consciência vem com uma carga também a cumprir, né, Caio? Mais ou menos isso, né? O Gilberto continuou perguntando se existe algum sintoma que ele possa detectar que ele é de fora.
algum sintoma específico? Eu até coloquei embaixo a pergunta dele, porque eu achei interessante. Qual o nome dele? Gilberto. Gilberto Moraes do Rio Grande. Gilberto, que pergunta capciosa, porque, veja bem, você tem consciências evoluídas na dimensão intrafísica e na dimensão extrafísica, na dimensão física e na dimensão espiritual. E você tem consciências evoluídas da dimensão física, que vive na Terra e vive em outros planetas e outras galáxias. Para você responder essa pergunta, você precisa fazer anos de pesquisa. Por quê? Porque existem seres humanos que nunca foram alienígenas, extraterrestres, e que são muito evoluídos e exteriorizam potencialidades fantásticas. E você tem seres humanos muito evoluídos que exteriorizam potencialidades fantásticas porque evoluíram em outros planetas e em reencarnações como alienígena e extraterrestre. Tá? Agora, para você responder isso, não fique focando em sinais, porque ou você exterioriza potencialidades por ser muito evoluído ou porque você foi muito evoluído e evoluiu quando era o alienígena. O que você tem que focar é no seu processo de autoconhecimento, que é aí que você vai matar a charada, é aí que você vai descobrir. Quando você iniciar o seu processo de autoconhecimento e desenvolvê-lo, você vai descobrir se você foi extraterrestre, se você foi alienígena, você sempre foi ser humano. É aí que se descobre as coisas. Ok. Bem, tem o Ronaldo de Jundiaí. Ele pergunta o seguinte: é interior de São Paulo, hein? O Ronaldo, o Caio Ronaldo pergunta o seguinte: estamos em transição planetária. Todo meio esotérico diz isso. Será que isso seria uma chance evolutiva para todos dar um upgrade e voltar da estrela de onde veio? Seria uma chance estar aqui na Terra? Reencarnamos na Terra, assim como podemos reencarnar em outros planetas, com um único motivo. O motivo principal é a evolução consciencial. E o que é evolução consciencial? No misticismo, no esoterismo, no kardecismo, se chama evolução espiritual. O que é isso? É um processo onde o indivíduo adquire e desenvolve maturidade, discernimento, lucidez, potencialidades. É isso. Você reencarna para evoluir. E esse momento transacional do planeta Terra, esse momento de transição, estimula e favorece a nossa evolução para quem quer evoluir. Então, o universo, junto com seus administradores, que são espíritos evoluidíssimos, avançadíssimos, deuses, exterioriza suas melhores energias, com as suas melhores informações, para estimular a humanidade a evoluir. É isso. Ok. A Marinalva também, aqui do ABC Paulista, ela pergunta: Caio, explica o que é um consréu. Deve ser lá da Conscienciologia, né? Está perguntando para você explicar o que é um consréu. Consréu é uma consciência patológica. A sua maioria tem um nível evolutivo estacionado bem inferior, bem baixo. E ela vive nas dimensões umbralinas. Ela vive no umbral e na linguagem da Conscienciologia, na baratrosfera. Eu costumo facilitar, eu falo que ela vive no inferno. Pronto, para facilitar o entendimento. Então, ela vive nas dimensões infernais. E a Consréus era uma consciência que, quando reencarnou na Terra, fez muita besteira, praticou anticosmoética, praticou crimes, e afinizada com pensamentos, ideias, sentimentos negativos. Morreu e foi transmigrada para o umbral, para o inferno, para a paratosfera, e lá está. E uma Consréu, ela, quando reencarna novamente no planeta Terra, ela tem a oportunidade de sair desse cargo maldito chamado Consréu e se tornar uma consciência simples, uma consciência que possa evoluir, que possa mudar
seus pensamentos e sentimentos para pensamentos e sentimentos positivos, avançados e evoluídos. É isso. O Jordano, marido dela, está perguntando o seguinte: como nós poderíamos detectar cons réus aqui encarnado na Terra? Qual seria a atitude de um cons réu? Eu acho que ele quis perguntar para você. O cons réu é o que mais tem. Ele seria 90% da humanidade. É muito fácil você perceber um cons réu. É só você assistir aqueles programas horríveis de crimes que acontecem diariamente nas emissoras brasileiras. Então, você liga a televisão nesse canal, nesse horário, e você vai ver o que uma congel faz. A congel mata, rouba, furta, sequestra, mente, aliena, manipula, se faz de vítima. Que tem várias características de uma congel. E se você quiser ver uma congel em ação, veja esses programas televisivos de crime. Você vai saber de tudo. Nossa, é verdade. É pesado, né, com os réus. E aí a pergunta é do marido dela de novo. E qual o sintoma de ser um cons-réu? Eu, na minha experiência, estudando esse povo, eu estudo congéus há anos, eu descobri muita coisa. Todo congéu é mentiroso. Todo congéu se faz de vítima. Ele pratica o crime e fala que não fez. Fala que a vítima está inventando. Todo congéu é dissimulado, é falso. Todo congéu é agressivo fisicamente ou na língua, de forma oral. E todo congéu que eu percebi convivendo, estudando e pesquisando, todos, sem hipótese alguma, você percebe que são pessoas que fingem ser felizes e não são. Você percebe isso, você percebe que são pessoas que sofrem mesmo, só no externo seu sofrimento, mas elas sofrem. Eles costumam ser estressados, agressivos, eles costumam se automachucar, se automutilar. Eu percebo isso claramente também. Eles fingem ser felizes, mas não são. E sabem que não são, mas não querem ver isso. Aí, mais uma perguntinha que, olha, pessoal, a gente vai ter que encerrar, porque a gente está passando quase aqui, né, Caio? Ó, tem mais uma pergunta. Nos centros espíritas, nas igrejas católicas, né? Quem coordena esses locais atualmente são com os réus? Ele está perguntando, tem enrola a língua com os réus, né? Eu tenho a língua um pouco presa. Ele está perguntando exatamente isso. Se nas igrejas, dentro das igrejas católicas, das evangélicas, dos centros espíritas com muita mistificação, se esses caras estão com os réus, que ainda estão... Vamos lá. Excelente pergunta. É o Marcelo, viu, que está falando. Ele é de... Marcelo, excelente pergunta. Vamos lá, vamos com calma. A religião, os partidos políticos, os movimentos sociais, a mídia, as universidades, os livros, tudo isso que eu te falei aqui são instrumentos evolutivos que você pode utilizar para a evolução, para o desenvolvimento da evolução ou para a estagnação da evolução. Você pode utilizar essas ferramentas evolutivas que eu falei aqui para o desenvolvimento da evolução e para a destruição da evolução, para o bem e para o mal. Então você tem centro espírita, que é administrado por congel, e você tem centro espírita, que é administrado por amparadores. Você tem igreja evangélica, que é administrada por congel, e igreja evangélica, que é administrada por amparadores. Eu conheço os dois tipos, na intimidade. Você tem igreja católica, que é administrada por congel, e igreja católica, que é administrada por amparadores. A mesma coisa os partidos políticos, administrado por congéus alguns e outros por amparadores. Movimentos sociais, sindicatos, a mídia, administrada por congéus e outros lados da mídia, administrado por amparadores. Então, nós não podemos generalizar, porque o bem e o mal está em tudo. A dualidade faz parte até do aprendizado, né, Caio?
Caio, eu queria que você deixasse sua mensagem final sobre esse assunto, que é um assunto bastante polêmico, e, claro, as pessoas querem saber, ainda mais porque você tem bastante conhecimento e pode ajudar a esclarecer. Bom, o tema de hoje foi como saber se você é um ET encarnado na Terra. Eu deixo as considerações finais para Caio Mirabelli, que, aliás, tem muito conhecimento, e vai deixar o recado para vocês. Eu só preciso de 3 minutos, então vamos lá. Eu vejo várias reportagens de ufologia sensacionais. E tem um dia que eu vi uma reportagem falando, um pesquisador muito respeitado, falando que para você identificar se uma pessoa é reencarnação de extraterrestre ou alienígena, é só você ver alguns sintomas físicos. Aí ele listou alguns. Eu até anotei aqui, ó. Quando você percebe que a pessoa tem um raciocínio lógico rápido, quando você percebe que a pessoa tem olhos que brilham no escuro, quando você percebe que a pessoa tem uma super força física, quando você percebe que a pessoa tem uma velocidade de corrida fora do comum. Olha, eu até aceito que esses sinais sejam indícios de que uma pessoa é reencarnação do extraterrestre ou alienígena. Mas eu também aceito a tese, a hipótese, de que essa pessoa pode ser um espírito evoluído, que adquiriu e desenvolveu essas potencialidades. Então, essa pessoa, ou só tem 3 questões aí, ou essa pessoa é uma reencarnação de um espírito evoluído que adquiriu e desenvolveu essas potencialidades extrafísico. Essa pessoa pode ser reencarnação de um ET ou um alienígena que se desenvolveu e evoluiu nos seus planetas de origem e reencarnou aqui. Como você tem a terceira hipótese, pode ser tudo. Ou a pessoa é a reencarnação de um ET alienígena muito evoluído que adquiriu e desenvolveu essas potencialidades no seu planeta de origem e no mundo espiritual, no extrafísico. Então, aceito essas 3 teses. Encerro esse hangout aqui falando o seguinte: a resposta para tudo na vida, inclusive para saber se você veio de Vênus, Júpiter, Marte ou do Brasil, é uma só. Iniciar e desenvolver o seu processo de autoconhecimento. Que todos tenham uma boa noite. Gratidão, Caio. Como disse Caio Mirabelli, o conhecimento liberta a dor, libertador. Caio, gratidão, uma honra, mais um hangout com muito esclarecimento. Gratidão pela participação, Caio, por dividir tanto conhecimento conosco, ok? Até o próximo hangout, pessoal. Brasil em peso conosco aqui. Gratidão. Gratidão.